Jornal dos Municípios. O nosso convidado de hoje é o economista Fernando Babilônia. Doutor Fernando, o Brasil continua em crise? Olha, infelizmente, os dados econômicos hoje não são muito animadores, A gente está num momento ainda de transição para uma melhora. Saiu agora o resultado essa semana, de uma queda no PIB, e todas as previsões que tem para o final do ano em termos de PIB, são previsões sempre com queda de PIB. Então, ainda estamos tentando nos reerguer, Mas a situação econômica hoje ela é um pouco preocupante, sim, sobretudo no que se refere à geração de emprego, Nós estamos com um nível de desemprego muito alto no Brasil e isso é bastante preocupante, porque a pessoa sem emprego, ela fica sem perspectiva, porque não tem renda, Isso gera todo um desgaste, uma questão emocional muito grave para a nossa população. O que se pode dizer dos primeiros 5 meses do governo Bolsonaro? Olha, do ponto de vista econômico, ele ainda não tem muito o que mostrar, Há uma expectativa em relação às mudanças, que estão tentando ser feitas, sobretudo na Previdência, mas ainda do ponto de vista prático, de números, ele ainda não tem muito o que mostrar. Existe ainda uma expectativa do que pode vir a acontecer, mas nesses primeiros 5 meses, tudo bem que ainda é muito pouco, do ponto de vista prático não tem muito o que mostrar ainda. Mas estamos aguardando o que pode vir com as mudanças aí que estão propondo, sobretudo de Previdência e outras medidas econômicas, para ver se o Brasil reage e volta ao nível de investimento e geração de emprego, que é o que a população mais quer e espera. O governo encurtou para 22 ministérios, diminuiu para 22 ministérios, houve o corte de muitos cargos de confiança, dá para ter dinheiro em casa? Olha, há muito, já se diz que o problema no Brasil não é falta de recursos, O país gera muitas divisas, sobretudo com a tributação que é elevada, O que se questiona muitas das vezes é a gestão desses recursos, Então, esse é o grande desafio não só desse governo, mas de vários outros que ainda virão, de gerir bem os recursos que são arrecadados, O Brasil tem uma carga tributária hoje que gira em torno de 34%, 35% do PIB, então é um valor bastante acentuado, é muito dinheiro. Agora, a gestão desse recurso é que é o desafio desse governo e de outros que virão. O país ainda não tem essa cultura de gerir bem o seu recurso, E a corrupção, ao longo de décadas, a corrupção tem atormentado o Brasil. Passa por a questão da gestão passa por aí, Você criar mecanismos eficientes de tentar minimizar essa corrupção, que é o grande câncer do país, Você tem aí recursos que não chegam aonde deve chegar, E quando chegam ainda com algum tipo de problema, e, enfim, não acontece essa gestão da forma correta, isso em grande parte devido à corrupção. E esse é um dos grandes males que deve ser combatido, e espero que essa gestão e outras que virão, que elas se preocupem constantemente com esse mal que atormenta o Brasil praticamente desde quando ele foi descoberto, Então não vai ser uma coisa muito fácil, mas a gente tem esperança. Essa política do toma lá, dá cá, o executivo, para aprovar alguma coisa do Congresso, tem que abrir mão de cargos e de emendas, precisa ser erradicada. É um trabalho também contínuo, um trabalho de muita persistência. E a política, ela deve ser feita e deve ser estimulada, mas a boa política, essa política de negócios, digamos assim, para privilegiar determinados grupos ou pessoas, essa aí tem que ser, ao longo do tempo, diminuída, E a boa política deve prevalecer. A política do diálogo, a política de defender ideias, e aquele que tiver a maior capacidade de defender os seus objetivos, avança. Então essa boa política deve permanecer, esse toma lá da cá, ele deve cada vez mais desaparecer. Bem, nós estamos vivendo um momento de
desemprego de quase 14 milhões de desempregados, carestia, economia estagnada, né? Nós temos um nível de desemprego muito elevado hoje no país, né? Algo que chega na casa de 12 a 13 milhões de desempregados, isso dados oficiais. Há alguns pesquisadores que relatam que esse índice é muito superior, né, ao que está sendo colocado em termos de índices oficiais. E esse, né, como eu já mencionei anteriormente, é o desafio maior de qualquer gestor, né? Reduzir esse desemprego, dar condições das pessoas terem o seu salário, a sua renda, e com isso, né, a economia gira e volta tudo a crescer. A gente tem que voltar a um ciclo, né, de crescimento, né, um ciclo que gera emprego e renda, e nesse sentido toda a sociedade ela é recompensada, porque o dinheiro circulando, né, volta a gerar mais investimento, esse investimento gera mais emprego, que vai gerar mais renda, e aí é o efeito positivo, né? Hoje o momento ele não está muito favorável, mas a gente sabe também que em economia que isso é um ciclo e logo, né, as medidas que estão sendo tomadas ou que vierem a ser tomadas volta a fazer a gente voltar a ter investimento e emprego. Quer dizer, há um clima de otimismo no meio empresarial, no país, de que as coisas vão melhorar. Esse otimismo já foi maior, né? Hoje ele está um pouco ali esperando o que vai acontecer em termos de mudanças, né? Do ponto de vista das propostas do governo, já foi maior, mas, né, o empresariado ele precisa sentir o quê? Uma certa segurança de que as coisas estão melhorando, e com essa segurança ele tende a retomar seus investimentos. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega, né, e a gente comentando que dinheiro não falta, né? Tem muito dinheiro aí, não só internamente, né, mas fora também do país, esperando só uma sinalização positiva da economia brasileira para que ele retome, né, para que ele coloque esse dinheiro em termos de investimento, gerando mais emprego e renda. Então basta o governo sinalizar e criar alguma medida que dê segurança para esses investidores, para eles colocarem dinheiro. Está tudo guardadinho, esperando só o momento, né, de buscar novos investimentos. Jornal dos Municípios.